Bom dia, graça e paz. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor, por esse domingo tão especial. Domingo de batismos dos nossos adolescentes, nossos filhos, nossas filhas, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E um domingo muito importante, porque ontem tivemos um dia especialíssimo na nossa comunidade, um dia histórico, quando fizemos, por meio do IBAB Criança, o lançamento da política de proteção à criança da IBAB. Isso é muito importante para nós. Hoje é dia de celebrar a criança, dia de celebrar o cuidado para com a criança. E eu quero justamente ler com você a palavra de Deus que registra Jesus falando a respeito das crianças e Jesus nos convidando a voltar a ser criança. Eu me refiro ao Evangelho de Mateus, o capítulo 18. O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 18, eu leio os versos de 1 a 6. Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Reino dos céus ou reino de Deus? Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na palavra dos evangelistas, não é necessariamente uma referência ao céu, na experiência do pós-morte. O reino dos céus ou reino de Deus é muito mais uma referência ao reino messiânico. Quando o Messias estiver reinando sobre toda a terra, quem será o maior? Quem fará parte desse governo messiânico, do governo do Messias, e quem estará ao lado do Messias naquela posição, naquele status de privilégio? Essa era a pergunta dos discípulos a Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou a criança no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fez humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém? Amém? Amém, amém. Então, Jesus faz questão de iluminar a criança. No centro do Evangelho está o reino de Deus. Quando Jesus chega para iniciar o seu ministério terreno, ele vai pelas regiões da Galileia, da Judéia, anunciando as boas notícias do reino de Deus, mais precisamente o evangelho do reino de Deus. No centro do evangelho está o reino de Deus. Como você sabe, evangelho significa boa notícia. E qual foi a boa notícia que Jesus trouxe? A boa notícia que Jesus trouxe foi: o reino de Deus chegou. O reino messiânico está aqui em mim, disse Jesus. Por isso, se é verdade que no centro do evangelho está o reino de Deus, no centro do reino de Deus está Jesus. Jesus é o rei desse reino. Mas Jesus não está sozinho. Veja que interessante, que bonito é isso. No centro do evangelho está o reino de Deus, e no centro do reino de Deus está Jesus. Mas Jesus não está sozinho, ele tem uma criança nos braços, ele tem uma criança no colo.
Ele diz: olha, o reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é quem se faz semelhante às crianças. Se o centro do reino de Deus é Jesus, para participar do reino de Deus, é preciso estar em relação com Jesus. Por isso que Jesus diz: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Olha que maneira tão entrelaçada estas realidades estão. E como Jesus trata isso envolvendo estas realidades. O reino de Deus, Jesus e a criança. Para você participar do reino de Deus, você precisa receber a Jesus. E a maneira como você recebe Jesus é recebendo a criança. E não apenas recebendo a criança, mas tornando-se criança. Porque ele diz aqui exatamente: eu asseguro a vocês, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ou você se torna criança, ou você não participa do reino de Deus. Ou você acolhe a criança e se torna criança com ela, ou você não recebe Jesus, porque se receber uma criança é receber a Jesus. Se você não recebe a criança, você nega Jesus. Se você não se faz criança, você não participa do reino de Deus. O reino de Deus, Jesus e a criança. Está vendo como essas coisas não podem ser separadas? E isto é tão importante que Jesus faz questão de colocar a criança no centro da roda. Jesus faz questão, aqui no Evangelho se diz que Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Eu tenho um dos programas que eu mais gosto da televisão, é o Roda Viva, em que a personalidade entrevistada está no centro da roda, numa cadeira giratória, e é rodeado por uma banca de entrevistadores, e ele vai girando e se relacionando e entrando em diálogo com todas as pessoas, e aquela pessoa está no centro da roda, numa cadeira giratória. O que Jesus faz é colocar a criança ali naquela cadeira, no centro da roda. Mas também é muito interessante que as crianças respondem. As crianças respondem a esse gesto de Jesus. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, se diz que Jesus vai ao templo e quando percebe o comércio do templo e como as pessoas transformaram a religião em um negócio e distorceram e deturparam a religião em um negócio, Jesus diz: olha, vocês transformaram a casa do meu pai, que é uma casa de oração, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. E Jesus dispersa aqueles vendilhões do templo. Ele não usa o chicote para agredir os vendilhões do templo. Ele espanta os animais que estavam à venda no pátio do templo. Ele usa o chicote para espantar e dispersar os animais. E ele vira as mesas. E os sacerdotes e doutores da lei, que administravam o negócio do templo, não gostam nada da relação de Jesus e do que Jesus faz, mas naquele exato momento, as crianças começam a exaltar a Jesus e cantar: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana, Hosana ao filho de Davi, louvado seja, aleluia, glória ao filho de Davi. E os mestres da lei e os sacerdotes dizem a Jesus: você não se incomoda que as crianças estão saudando você como filho de Davi? E Jesus responde citando o Salmo 8. Da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Na verdade, Jesus cita o Salmo 8, na versão que ele escolhe, porque a tradução da sua Bíblia muito provavelmente vai ter: da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força. Força.
Mas Jesus diz, da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Então não é bonito isso que Jesus coloca as crianças no centro da roda, mas as crianças colocam Jesus no centro da roda. Não os mestres da lei, não os doutores da lei, não os sacerdotes, nem mesmo o templo, nem mesmo a estrutura religiosa de Israel, mas o que as crianças louvam é Jesus e identificam Jesus como filho de Davi. Então Jesus coloca as crianças no centro da roda e as crianças colocam Jesus no centro da roda. E esta relação, reino de Deus, Jesus, crianças, ensina para nós pelo menos 3 coisas que eu queria que você anotasse. A primeira delas é que o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Será que podemos repetir juntos? O reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. Se alguém de vocês for motivo de tropeço, de escândalo, fizer cair no pecado um destes pequeninos, porque quem não se fizer como uma criança, isto é, como um pequenino, não participa do reino de Deus. Logo, todos os participantes do reino de Deus se fizeram pequeninos. E o reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino dos homens não é o reino dos pequeninos. O reino dos homens, o que Jesus está ensinando para aqueles discípulos, para os seus seguidores, olha, vocês estão acostumados com o reino dos homens. E no reino dos homens, quem tem privilégio, quem ocupa o lugar de poder, quem tem o controle, quem tem domínio, quem faz valer a sua vontade, quem é servido, que é esse lugar que vocês estão querendo ocupar. No reino dos homens, esse lugar é ocupado pelos maiores, pelos mais importantes, pelos mais poderosos, mas no reino de Deus não é assim, porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino dos homens é o reino dos machos alfa. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. O macho alfa é o líder do bando. O macho alfa é o que tem privilégios. Ele é o maior, ele é o mais forte, ele domina por intimidação, ele é violento, ele briga. Na verdade, o macho alfa no bando, ele vive arrumando confusão e briga, para mostrar constantemente que ele é forte, poderoso e que é ele que manda. Tanto é verdade que quando um macho alfa perde uma luta, ele perde o status de macho alfa. O macho alfa, ele come primeiro. Ele tem acesso à comida em primeiro lugar, ele tem esse privilégio. O macho alfa escolhe do bando as fêmeas com as quais ele quer procriar. E o macho alfa, ele se porta, ele se sustenta na intimidação. Porque ele é forte, ele é poderoso, ele domina, ele controla, ele faz valer a sua vontade, e a vontade dele é em primeiro lugar. Seu pai ainda não comeu, não mexa nisso. Já ouviu isso? Não incomode o papai, ele está descansando. A autoridade nessa casa aqui é minha. Eu não admito ser tratado dessa maneira. Eu sou o cabeça desse lar. Olha o macho alfa falando. Olha o dominador. Olha o controlador. Olha o que quer os privilégios. Olha o que não admite ser contrariado. Olha o que quer ser sempre servido. Essa é a maneira como nós funcionamos. Esse é o modo automático como as sociedades humanas, inclusive
as espécies animais se organizam. O mais forte, o mais poderoso se torna o mais importante e aquele que tem privilégios. E Jesus diz, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, e que esta relação reino de Deus, Jesus e criança, é que o reino de Deus é o reino dos pequeninos. A segunda coisa é que a criança é o modelo dos pequeninos. O que é ser pequenino, Jesus? E Jesus pega uma criança, toma nos braços e diz, é ser criança. O que é ser pequenino? É ser criança. Bom, nós sabemos que a criança é para nós um modelo de pureza, é um modelo de simplicidade, é um modelo de espontaneidade. É verdade, a criança é tudo isso. Aliás, eu separei aqui algumas orações de crianças, achei muito bonito isso. Querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo. Até que eu vi o pôr do sol que você fez terça-feira passada. Foi demais. Criança. Querido Deus, você queria que a girafa fosse assim mesmo ou foi um acidente? Essa aqui é boa. Querido Deus, eu fui a um casamento e eles se beijaram lá no altar. Tudo bem? Essa aqui é ótima. Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu tinha pedido mesmo um cachorrinho. Querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando eu não estou orando. Bonito, simples, né? Singelo. Essa aqui, acho que eu faria essa pergunta também. Querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer novas, por que o senhor não fica com as que o senhor já tem? Sensacional. Essa aqui, ó, para você. Querido Deus, talvez o Caim e o Abel não matassem um ao outro se eles tivessem um quarto para cada um. Funciona com meu irmão. Olha essa aqui é a última. Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias e o meu pai ficou muito zangado. E ele falou coisas a respeito do senhor que ninguém deveria escutar. Eu espero que o senhor não machuque ele. Assinado, seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou. As crianças, a simplicidade das crianças, da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Sabe uma coisa que as crianças têm? Elas não têm o tal do superego desenvolvido ainda. Elas não têm os controles morais que nós temos. Elas não têm os preconceitos que nós temos. Elas não têm a cultura de politicamente correto que nós temos. Elas não têm os juízos que nós temos. As crianças estão aprendendo, elas fazem coisas e falam coisas que elas não sabem que no mundo dos adultos não se fala. Elas falam. Por quê? Porque elas são crianças. Elas perguntam coisas na hora errada, no elevador, na frente do vizinho. Elas não sabem que não pode falar na frente dos outros. Quando você quiser falar mal de alguém, você tem que esperar a pessoa sair. Elas não sabem. As crianças, elas estão aprendendo os códigos da vida dos adultos. Os preconceitos, as hierarquias de valor, as segregações. As crianças, se você pegar uma criança judia e uma criança palestina, elas vão brincar. Elas ainda não aprenderam a se odiar. Se você pegar uma criança branca e uma criança negra, elas vão brincar. Elas não aprenderam ainda que a branca vale mais que a negra. Elas não foram contaminadas pelo pecado dos adultos.
Elas são crianças. Por isso eu gosto daquele conto do Christian Andersen. Ele escreveu isso em 1870 em alguma coisa. A história de um rei muito vaidoso. E ele contratou um sujeito para fazer uma roupa para ele. E aquele alfaiate chegou e disse: eu vou fazer a roupa mais linda para o senhor. Mas é uma roupa que só as pessoas muito inteligentes conseguem ver. E o rei preparou para ele pedras preciosas, fios de ouro, tecidos finos. E depois de um tempo o rei foi ao ateliê do alfaiate. E estava lá o alfaiate, com uma mesa vazia, puxando daqui, esticando dali, cortando a colar. E o rei olhou para aquela mesa e disse: que lindo. Claro, não queria pagar de ignorante, de burro. Que lindo. Os súditos do rei também não queriam demonstrar a sua ignorância e a sua estupidez e disseram: lindo mesmo. E o rei vestiu aquela roupa que só os inteligentes enxergam. E saiu a desfilar, e uma criança olhou e do meio da multidão disse: ih, o rei está pelado. O rei está nu. A criança não tinha sido contaminada pela vaidade, pelo orgulho. É por isso que a gente julga que a criança é pura, é inocente. Vírgula. Tudo isso faz parte do ser criança. Porém, naquela sociedade de Jesus, ser criança é ser sem poder, é ser sem autoridade, é ser sem privilégio. Criança obedece, é submissa. Criança não se impõe. Criança não reivindica. Criança é vulnerável. Criança ou recebe cuidado ou não sobrevive. Você sabia que na sociedade grega e na sociedade romana, diferentemente da sociedade judaica, que dizia que os filhos do ventre são herança do Senhor e o fruto do ventre são galardão do Senhor, os gregos e romanos tratavam as crianças como coisa e como nada, e que os homens, os pais, tinham o direito sobre a vida da criança, de tal maneira que se nascesse mulher, o pai decidia se ia viver ou não ia viver. E crianças nascidas com deficiência, todas elas eram sacrificadas. As crianças eram desprezadas. E Jesus diz: quer participar do reino de Deus? Quer ser o maior do reino de Deus? Abra mão do poder, abra mão do privilégio, abra mão da potência, vulnerabilize-se, coloque-se ao cuidado, reconheça-se dependente. A palavra que Jesus usa é humilde. Quem não se fizer humilde como esta criança, na criança, a humildade é uma condição. Na criança, a humildade é uma condição. Ela não conquistou nada, ela não tem poder algum, ela é completamente vulnerável e submissa ao mando dos adultos. Nos adultos, a humildade é uma virtude, não é uma condição. Nos adultos, dar passos para trás
é uma virtude. Na criança, ela já está lá atrás. Ela não participa da conversa de gente grande, do mundo dos adultos. E mais, a criança, naquele mundo lá, não tinha direitos, não era sujeito de direitos. Sabe desde quando no Brasil uma criança é sujeito de direitos? Desde 1990, com o Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Criança tem direito, criança é sujeito. Você quer participar do reino de Deus? Seja um pequenino, porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Você quer saber o que é ser pequenino? Então, olhe para a criança, mas não para a belezinha da criança. Não para a singeleza, para a pureza. Olhe para a condição da criança. A criança não tem poder, não tem conquista, não tem mérito, não tem crédito. A criança só é bonitinha. E enquanto é bonitinha, o vovô fica com ela no colo. Quando deixou de ser bonitinha, entrega para o pai e para a mãe. A condição da criança no mundo é de humilhação. Agora, nós adultos, nós temos poder, temos autoridade, nós temos força, nós temos vigor, nós temos conquistas, nós temos méritos, nós temos créditos. Mas no reino de Deus nada disso vale. Porque no reino de Deus, a gente dá passos para trás, a gente escolhe, a gente opta, a gente decide dar passos para trás, porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Então, você quer ser pequenino? Olhe para uma criança, mas para a condição da criança. A terceira coisa que esse texto sagrado nos diz e que Jesus nos ensina com a relação reino de Deus, Jesus e criança, é que o cuidado dos pequeninos é o critério das relações no reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos pequeninos, a criança é o modelo dos pequeninos, e o cuidado dos pequeninos é o critério de relações no reino de Deus. É no reino de Deus que aqueles em condição de sem poder, sem autoridade, sem mérito, sem crédito, sem capacidade, sem potência, ainda vulneráveis e carentes de cuidado, é no reino de Deus que o cuidado desse pequenino é o critério de relações. Mandela disse que nada revela com tanta nitidez a qualidade de uma sociedade quanto a forma como esta sociedade cuida de suas crianças. Vou repetir. Nada revela com tanta nitidez a qualidade de uma sociedade quanto a forma como esta sociedade cuida de suas crianças. Parafraseando Mandela, o que Jesus nos ensina é que nada revela a qualidade de uma sociedade com tanta nitidez quanto a maneira como cuida dos pequeninos. Daqueles na sociedade que não têm privilégios, que não têm capacidade de troca, aqueles que não têm riquezas, aqueles que não têm títulos, aqueles que não têm sobrenomes, aqueles invisibilizados, aqueles por quem a gente passaria sem dar bom dia. Jesus diz, você quer ver se uma sociedade acolheu o reino de Deus, e se aquela sociedade é uma sociedade de pequeninos, então, nessa sociedade, ninguém olha ninguém de cima para baixo. E nessa sociedade, os pequeninos recebem cuidado. Ontem eu tive a oportunidade, recebi um convite irrecusável para assistir o pré-lançamento do documentário dirigido
por Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. A Petra Costa, esse é o segundo documentário da Petra Costa. O primeiro foi Democracia em Vertigem. Agora ela lançou o segundo. O primeiro foi sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse segundo é sobre o processo de eleição do presidente Jair Bolsonaro e todo o governo do presidente Jair Bolsonaro até a vitória do presidente Lula. E ela, a Petra Costa, acompanhou, nesses 4 anos, de 2018 para cá, a Igreja Evangélica. E documentou como a Igreja Evangélica se relacionou no campo político, na arena pública e com as figuras políticas. É impressionante. E nesse documentário, sem spoiler, porque eu recomendo que você assista, a discussão é sobre democracia. A democracia é o governo da maioria? Não. A democracia justamente é uma sociedade que faz um pacto de garantia de direitos às minorias. Porque não fosse o pacto de garantir direitos às minorias, as sociedades das lógicas de machos alfa esmagariam as minorias. Não fosse o pacto de cuidar das minorias, dos que não têm poder, dos que não têm dinheiro, dos que não têm sobrenome, dos que não têm diploma, dos que não tiveram privilégios, se não fosse o pacto de cuidarmos das minorias, os poderosos, os importantes, os ricos, os bem-formados, os bem-educados, comeriam tudo para si e deixariam os pequeninos apodrecendo. E Jesus diz: o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Quer ser pequenino? Olhe para a condição da criança. E não se esqueça que o cuidado dos pequeninos é o critério das relações no reino de Deus. Por isso é que eu tenho imensa alegria, orgulho até, Deus que me perdoe desse orgulho, de celebrar o lançamento da política de proteção às crianças da IBAB, feita pelo IBAB Criança. Obrigado, Senhor. Sabe que eu ia pedir essa salva de palmas? Mas vocês perceberam que elas eram merecidas. As palmas eram merecidas. A equipe do IBAB Criança, a coordenação da Célia Marques, que é coordenadora do IBAB Criança, e toda a equipe que construiu, numa discussão profunda, essa política de proteção às crianças. As crianças não podem sofrer violência física, violência sexual, violência psicológica, e não podem sofrer a negligência, que é uma forma de violência. Aqui tem o guia para os voluntários do IBAB Criança. E aqui tem o guia para as famílias que têm crianças no IBAB Crianças. Porque o critério do reino de Deus para as nossas relações é o cuidado dos pequeninos, o cuidado das crianças, que são para nós o modelo do que é ser pequenino. Ou as crianças recebem o nosso cuidado, ou elas não crescem, ou elas não amadurecem, ou elas não florescem. Elas não florescem senão sob cuidados. Criança não floresce sob violência, sob abuso, sob negligência. Criança não floresce num ambiente violento, de intimidação, de agressão, inclusive agressão verbal, gritaria, ofensa.
não é ofensa à criança, é ofensa entre o papai e a mamãe. O tom de voz entre o papai e a mamãe, as violências entre o papai e a mamãe, as agressões entre o papai e a mamãe, os xingamentos entre o papai e a mamãe, tudo isso constitui violência contra a criança. Não é assim que a gente constrói família cuidando de pequeninos. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que as crianças, elas sofrem violência. Onde mais sofrem violência? Dentro de casa. Onde mais sofrem abusos físicos, sexuais e psicológicos? Dentro de casa. Meus irmãos, minhas irmãs, é palavra de Jesus para nós. Nós não estamos seguindo o estatuto da criança e do adolescente. Nós não estamos seguindo uma política de proteção à criança. Nós estamos fazendo isso porque Jesus nos ensinou que o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Jesus nos ensinou que a criança é modelo de pequeninos. E Jesus nos ensinou que colocar pedra de tropeço, desprezar uma criança, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isso se chama juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu diria mais, eu ousaria dizer que Deus não precise ter misericórdia de nós. Que Deus contemple as nossas casas, as nossas famílias. Que Deus contemple a nossa sociedade, que Deus contemple a nossa comunidade. E Ele veja uma comunidade, uma família que cuida dos pequeninos. Que Ele veja uma comunidade de pequeninos, onde cada um cuida do outro, reconhecendo-se no outro. Você é pequenino, eu também, vamos nos dar as mãos e vamos crescer juntos. Vamos nos cuidar. Uma das coisas mais tristes das relações familiares, mas ao mesmo tempo uma das mais belas das relações familiares, é quando as crianças cuidam uma da outra. E quando as crianças precisam cuidar uma da outra para que mutuamente se protejam dos adultos. Por isso é triste, mas é belo. Porque as crianças, na sua solidariedade, na sua simplicidade e na sua semente de vida adulta, conseguem enxergar, tem alguma coisa errada nesse reino aí do papai e da mamãe, muito diferente do nosso. Aqui a gente briga, mas daqui a pouquinho está brincando de novo. Aqui a gente fala umas besteiras um para o outro, mas a gente dá risada depois. Aqui a gente se perdoa rápido. Aqui no reino dos adultos não acontece assim. As crianças intuem, viu? As crianças assimilam, viu? E pior, as crianças internalizam as nossas doenças, os nossos pecados. Quando Jesus diz, quem fizer cair em pecado uma criança, não é que a criança vai se tornar pecadora. Não, a criança será tragada para o mundo do pecado dos adultos. Jesus diz, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se afogar no fundo do mar. Não negligencie os pequeninos. Cuide dos pequeninos. Nós que somos adultos, vamos nos fazer crianças, vamos nos colocar no lugar das crianças, vamos nos fazer pequeninos, vamos nos cuidar mutuamente para cuidarmos das nossas crianças e dos nossos pequeninos. Porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. As crianças são modelo dos pequeninos. E o cuidado das crianças é o critério do que significa o reino de Deus. Que sejamos uma igreja, uma comunidade que possa dizer, o reino de Deus chegou e está entre nós. Amém.